assim, cantando, não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que tem as asas pintadas, que passa horas a fio no espelho do toucador. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor. Dentro de mim mora um anjo montado sobre um cavalo, que ele sangra de esporas. Ele é meu lado de dentro e eu sou o seu lado de fora. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que arrasta as suas medalhas e que batuca pandeiro, que me prendeu em seus laços, mas que é meu prisioneiro. Acho que é colombina, acho que é bailarina, acho que é brasileiro. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Obrigado. Gostei. Gente, hoje eu estou aqui com Sanny Alves. Sanny é cantora, amiga de longa data e minha comadre. Sanny, prazeraço ter você aqui. Obrigada. Nelson e Andréia são padrinhos do meu primeiro filho. Isso é muito importante. E é lindo. Obrigada. Bacana. E Sanny na verdade, vem de uma linhagem, né, super musical. A Sanny, para quem não sabe, é filha do Luiz Alves, baixista da Pesadíssima, que tocou com a música brasileira inteira, né? Aqueles discos todos que eu curti minha vida inteira, teu pai no baixo, né? Exatamente. E imagino que para vocês deve ter sido uma coisa importante também, uma influência forte. Fala um pouco assim da tua história. Foi. A gente... eu cresci nesse meio, né? Nesses bastidores todos, vendo meu pai tocar com todo mundo, com Milton Nascimento, com a Nana Caymmi, com a Gal, sei lá, a gente ia com a Fafá. Era uma galera, assim. E aí ficava eu e a filha do Robertinho Silva, eu com os filhos do Robertinho Silva, fomos criados praticamente juntos. E então a gente estava sempre junto nesses bastidores, assistindo todos esses shows. E então a gente teve essa convivência com o melhor da música brasileira, né? O melhor da música brasileira. Mas o bacana também é que quando tem as reuniões da família, do meu pai, que todo mundo é muito musical, a minha tia cantava, o meu avô era músico, meu avô tocava guitarra. Que bacana. E aí quando reunia as reuniões de família era só seresta que rolava, era bem bacana, assim, aquelas músicas. Então eu fui criada no meio dessas músicas muito antigas. E aí saí quando meu pai ainda começou a tocar com todo mundo, eu fui entrando por esse caminho de também estar passeando por essas histórias todas. E eu lembro também assim que você sempre teve uma coisa ligada com a música assim, profissionalmente, né? Mas era uma coisa que você ia e voltava. Aí teve um momento que você emburacou, né? Aí gravou seu primeiro disco e tal. Na verdade, antes disso, né? Antes do seu primeiro disco, você deu uma emburacada e resolveu mesmo encarar, né? Sim. Da música. Como é que foi esse processo? Eu comecei aquela coisa de você novinha, né? Cantei numa banda de reggae. Eu lembro, cara. Eu lembro disso, cara. Teve isso. Você era bem novinha, gente.
Mas era muito bacana, foi divertido, tudo é vivência, né? Experiência, mas era. Essa fase foi uma fase muito doida, porque foi uma fase que tinha que aparecia um monte de banda, que os estúdios estavam um pouco ociosos, assim, eles saíram abrindo espaço para todo mundo. Pois é. Quem dava certo, eles vendiam, quem não dava, eles... A gente fez um tempo, assim, a gente teve uns nossos 15 minutos de fama, gravamos vários programas de televisão conhecidos, desses famosos. Mara Maravilha, Bolinha, tudo tinha, assim. Foi uma fase bem engraçada. Imagina, a gente tudo novinho, né? Devia ter 17, 18 anos. Então, assim, aí fui fazendo umas coisas, e aí teve. Quando eu casei com o Ismael, né? O irmão da sua esposa, da Andréia, que a gente sabe, mas o pessoal não sabe que de repente quem é a Andréia. E aí, ele também lidava muito com música, também fazia as coisas dele, e a gente foi inventando também, fazendo umas coisas, mas eu acabava indo muito na onda do que ele gostava de tocar mais, principalmente. E aí tiveram os filhos, não sei o quê, né? Fui mãe novinha, então... Fui para aquela coisa de vai e voltava sempre por ali, mas nunca estava fazendo, né, na verdade, profissionalmente. Aí profissionalmente foi quando eu gravei o disco do Arthur Verocai, Saudade Demais, que foi um cartão de visita assim para mim, né? Porque o Verocai é top de linha, um guitarrista incrível, um ótimo compositor. E ele fez um disco todo novo, assim, com muita música inédita, e assim, das 12 músicas eu cantava 8, as outras eram instrumentais. Então eu conto aqui como meu primeiro CD, assim, sabe? Embora tenha sido o CD dele, foi pra mim assim, meu primeiro trabalho, grande trabalho profissional, assim. E aí foi indo, né? Aí gravei um que foi lançado só no Japão, Da Cor do Pecado. Leão, pois é. Essa saiu qual gravação? Foi esse que você fez? Esse você me deu uma força. Esse eu gravei, Esse você fez metade dos arranjos. Que era, aliás, não é muito chique, né? Que era você, Itamar Assieri, Kiko Freitas e o Ney Conceição. Era nosso trio, mas Itamar e você. Nossa, foi demais. A gente gravou alta descasso. Aquelas coisas do Sérgio. Do Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, né? Foi um disco lindo, assim, eu curti bastante também. Aí, sim, foi depois de uma fase bem conturbada, assim, eu gravei esse disco também, aí também deu aí foi dando aquelas levantadas, aí fui fazendo as coisas. E o último trabalho que eu fiz foi com o Rui Quaresma, com a produtora Fina Flor. Na Fina Flor, aí... Que aliás, é uma gravadora maravilhosa, né? É uma gravadora maravilhosa. Só tá colocando coisa bacana na praça. Só bota legal. Coisa bacana, assim. É bem legal, assim, o trabalho do Rui. E ele agora é produtor e editor e faz tudo. Tudo você faz de uma vez só lá numa leva. Fechado. Pacote fechado, exatamente. Pacote Fina Flor fechado. Mas assim, recomendo. Eu também super recomendo, assim, os meus colegas da Fina Flor são a Lili Andrade, né? Tem uma galera bem bacana, o filho do Alexandre Gismonte também gravou lá, tem uma turma legal. E aí é isso, eu tô cantando por aí, tô fazendo os meus trabalhos, tô curtindo essa vida de estar fazendo umas coisas aqui e ali, agora eu me mudei de cidade. Então eu tô trabalhando com uma galera nova, bem bacana, assim, que eu tô curtindo muito. Hoje em dia você trabalha como se fosse num centro cultural ou não? Na escola de artes. Eu sou coordenadora de uma escola de arte da Prefeitura de Resende. Pode crer. E que é um trabalho lindo, assim, que eu tô amando fazer, que é uma escola que funciona lindamente, assim. É um espaço simples, os professores, a gente tem aula de violino, de violão, de guitarra, de baixo, tudo é base, né? Assim, são as aulas para iniciantes. Até determinado momento as pessoas têm que se virar sozinhas, não tem jeito. É o que a gente pode oferecer. Mas é bem bacana porque eu, há muitos anos atrás, quando morei em Resende, lá tem aula de teatro também. Eu fiz teatro lá, eu fiz curso de teatro lá na prefeitura, nessa mesma escola. Isso é uma iniciativa da prefeitura? Que funciona dentro da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, que é bem legal. E agora a gente ainda fez uma parceria com o pessoal da Fundação Baquiana, que é linda. O maestro João Carlos Martins esteve lá em Resende, a gente fez um concerto para os alunos que estão fazendo aula de violino lá. Foi lindo, emocionante, assim. Então é um trabalho lindo e digníssimo, assim, que a gente tem para oferecer lá. Ela atende a rapaziada de baixa renda também? Não, principalmente. Principalmente, mas é aberto. Teve uma fase que era só para quem estudasse em escola pública e tal. Mas depois a gente abriu esse campo e foi muito legal. Teve até um acontecimento muito lindinho lá, uma vez que... Com essa história dessa mistura, né, que as pessoas que têm mais possibilidades também vê outra realidade e vice-versa, né? E aí teve uma situação de que um aluno estava fazendo aula de violino, mas a professora às vezes emprestava o violino para ele, às vezes ela não podia, e ele não tinha violino. E aí nessa história um dia ele foi lá, com uns 12 anos de idade, 11 anos, e falou para a professora: não vou poder mais ficar na aula porque eu não estou conseguindo mais ficar sem violino e tal. Aí um garotinho do lado falou: minha mãe, eu ganhei um violino novo.
vou pedir pra minha mãe dar o meu violino velho pra você. Deu o violino, sabe? Eu gosto de dar até um nozinho na garganta, porque é super bacana essa mistura, que às vezes as pessoas falam, não, porque tem que ser só para o pessoal da escola pública, mas não, acho que é uma mistura saudável para as duas partes, assim. Acho que é. Eu acho bem bacana, eu acho também. Você também tem uma entrada bacana nos musicais, que aliás hoje em dia é uma febre, né? Eu acho que até um mercado de trabalho bacana que se abriu a coisa dos musicais e tal. Eu lembro que eu fui assistir a Missa dos Quilombos, que foi lindo, bicho. Ali no Cais do Porto. No Cais do Porto, maravilhoso, enorme assim. Tal. Nossa, era um espetáculo com 20 atores, cantores e músicos ao vivo, com Túlio Mourão fazendo a direção musical e tocando ao vivo, né? O teu pai tocava? Meu pai tocou, nessa época tocou. Depois foi misturando tudo. Mas eu assisti, era o teu pai. Era ele. E aí tava o Robertinho Silva e a sua gangue. O Silva. Nossa, era um espetáculo, era lindo. Mais de 20 atores, cantores, assim, tudo ao vivo, sempre uma direção, era da Companhia Ensaio Aberto. Foi o primeiro trabalho profissional como atriz que eu fiz, assim, né, dentro desse universo dos musicais. E aí eu fiz trabalhei anos com essa companhia. Aí eu fiz o Havana Café. O Havana Café, eu não me lembro se você foi ver. A Andréia, eu sei que foi com os meninos, mas você, eu acho que estava viajando. Eu acabei não conseguindo assistir, não. Mas eu assisti o Divina Elisete, que foi lindo também. Lindo Divina Elisete. Divina Elisete foi, para mim, um presente, até porque eu, quando fiz o teste para a peça e não entrei no elenco. E aí o elenco estreou em São Paulo e quando eles vieram estrear no Rio, sei lá, teve alguma questão lá e aí uma das atrizes iam sair e eles me contactaram. Aí eu entrei para fazer já a estreia já aqui no Rio de Janeiro. Ai, nossa, mas foi muito emocionante. Só musicão, a mesma coisa, banda ao vivo e top de linha. Aí eu fiz a Divina Elisete, fiz o do Zequete, não sei se você assistiu também. Não, também não assisti. Eu tô mais... pois é. Não sei se eu tô mais lá do que aquilo. Fiz do Zequete Eu Sou o Samba, com direção do Sérgio Fonta, foi muito bacana. E aí com a Companhia Ensaio Aberto eu trabalhei anos, assim, fiz a Missa dos Quilombos, foi montada até, sei lá, tá sempre, de tempos em tempos ela volta. E o Havana Café também, o Havana Café, eu acho que já, pra mim o Havana Café já tá bom, né? Porque é um espetáculo lindo, maravilhoso, super vale a pena fazer, e, assim, foi um prazer. Mas assim, é muito nu, né? Muito exposto. Eu já tô ficando uma senhora. Eu fazia um solo inteiro cantando uma música a capela, com os seios de fora, assim, tipo, não, agora chega. Tá bom. Já tá bom. Já deu o que tinha que dar. Mas é lindo o espetáculo, assim, se for remontado, vale a pena assistir, porque... Agora todo mundo vai querer ver. Meu pai foi assistir esse espetáculo e ele falava assim, pô, cara, vai assistir a peça que a Sani tá fazendo, as meninas ficam peladas, mas não dá onda não, é no artístico. A cara dele. O estímulo, vai ver a Sani com os peitos de fora. Oi? Papai! É uma peça de teatro. Não dá onda não, muito bom. Mas é isso, teve essas partes musicais. Mas uma coisa que você não sabe, que eu sou super sua fã, que a gente não fica falando, né? Toda hora a gente convive junto, é que assim, todas as vezes que você vai me ver cantar, eu fico, tipo, muito tenso. Tipo, é um dia de show ou de peça. Eu lembro quando você foi Elisete, eu falei, ai meu Deus, por que eu fui chamar o Nelson? Por que eu insisti pra ele aparecer? Lá vai o Nelson Faria. A gente sempre acha que porque é mais próximo, vai ser mais exigente, né? Sei lá. O que dá na cabeça de você? Porque eu acho você tão o máximo e tão top de linha que eu falo, ai meu Deus, ele tá aqui. Eu lembro que uma vez você foi fazer um show lá em Penedo, aí que você falou assim, e aí, Sani, quer dar uma canja com a gente e tal? Aí eu falei, pode ser. Aí a Andréia falou, tá esnobando? Eu falei, na verdade eu tava tipo, ai meu Deus, será? Muito engraçado isso, né? Mas acontece. Que louco, né? Sani, você falou aquela coisa das seressas do seu pai. Vamos tocar uma música daquelas... Vamos. Como é que chama? Do fundo do baú. Do fundo do baú. Aquelas de dor de cotovelos, qualquer coisa. O que você tem aí pra gente fazer? A gente pode fazer mulambo. Mulambo? Adoro mulambo. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, que depois de tudo que ela me fez, eu jamais poderia
aceitá-lo outra vez. Bem sei que assim procedendo me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquem sabendo que ela voltou e comigo ficou. Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou dessa vez para sempre, se Deus quiser. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou dessa vez para sempre, se Deus quiser. Obrigado, Sânia. Obrigada, te amo. Quem me vê assim, cantando, não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que tem as asas pintadas. Desde o dia em que ela me abandonou, ficou. Piano tava bom, mas. Como é que é essa parte aí?